Você já acordou no meio da noite, no silêncio que só a madrugada profunda é capaz de criar, e teve aquela certeza fria, instantânea, de que a pessoa que se deitou ao seu lado, horas antes, não era exatamente a mesma que respirava pesadamente agora? Não estou falando de um pesadelo mal digerido, nem da simples confusão do despertar. Falo daquela sensação de que a familiaridade foi substituída por uma cópia impecável, mas vazia. Uma casca que retém o peso, a forma e o cheiro, mas de onde a essência foi meticulosamente drenada. Se você já sentiu isso, mesmo que por um segundo breve, sabe que o verdadeiro terror não está no monstro que ruge, mas na quietude absoluta do que deveria ser reconhecível. O verdadeiro medo reside na substituição silenciosa. É sobre essa substituição que precisamos falar hoje. Precisamos voltar para Santa Catarina, um estado de belezas geladas, envolto em neblina persistente, onde a serra encontra o mar. Mas em 1945, o cenário que nos interessa estava muito longe do litoral. Estávamos em um ponto remoto da serra, onde o inverno é mais do que uma estação. É uma entidade, um isolamento vertical que corta o mundo exterior como um bisturi corta a carne. O ano era 1945, um ano de alívio e de trauma global. A guerra havia acabado, mas suas feridas mal começavam a cicatrizar. Milhares voltavam para casa, mas muitos traziam consigo um tipo de escuridão que a medicina da época mal ousava nomear. O choque de batalha, a histeria, a exaustão nervosa que corroía a alma. Para esses casos, para aqueles que haviam se quebrado de maneiras invisíveis, existia o Sanatório Pinhal Alto. Pinhal Alto não era um hospital público, era uma instituição privada, construída por barões do café e da indústria têxtil, destinada àqueles que podiam pagar pelo seu silêncio, pelo seu retiro e, esperava-se, pela sua cura. Ele se aninhava no alto de um platô rochoso, acessível por uma única estrada de terra que se tornava intransitável na época das chuvas. O prédio era imponente, de arquitetura austera, com tijolos vermelhos escuros manchados pelo musgo úmido da altitude e janelas altas, gradeadas, que pareciam olhos vazios fitando a floresta densa de pinheiros. Se você está confortável com essa quietude estranha que Pinhal Alto impõe, saiba que a história só piora a partir daqui. Aconselho você a não se levantar, a não se distrair. Fique até o final, porque o que aconteceu lá exige um pacto de atenção. E se você ainda não faz parte desse grupo que busca o que foi escondido, considere se juntar, talvez assim, juntos, a gente consiga ouvir melhor o que está sendo sussurrado. A fama do Sanatório Pinhal Alto era paradoxal. Não era famoso pelo escândalo ou pelo horror explícito. Era famoso pela eficácia. Pacientes chegavam destruídos, gritando, catatônicos ou mergulhados na mais profunda melancolia. Meses depois, eles saíam. E essa era a parte estranha. Eles saíam não apenas curados, mas transformados. Eram sempre mais calmos, mais complacentes, incrivelmente organizados. Eles se tornavam o que a sociedade da época definia como o paciente ideal. Obediente, silencioso e, o mais importante, desprovido de qualquer traço da doença anterior. Eles não pareciam ter superado o trauma, pareciam tê-lo apagado, como se a lousa da memória tivesse sido raspada e recoberta com uma caligrafia nova, impecável e fria. O preço desse milagre era alto, claro, mas o preço real era pago pelos familiares. Eles notavam as pequenas fissuras. O paciente retornava, mas a maneira como ele ria era diferente, talvez um tom mais alto, menos espontâneo. O jeito como olhavam nos olhos era perturbador, um foco intenso, quase mecânico, que não carregava a emoção, o calor ou a culpa que costumavam ter. A esposa que retornava de Pinhal Alto podia cozinhar perfeitamente, manter a casa impecável, mas não chorava mais ao ouvir a canção que o marido tinha dedicado a ela anos atrás.
O filho que voltava, curado do pânico noturno, agora só conseguia falar em frases curtas, objetivas, e parecia ter perdido a capacidade de inventar, de fantasiar, de ser, em suma, uma criança. E ninguém ousava perguntar. Afinal, eles estavam curados, estavam funcionais. O medo de ser mal interpretado, de sugerir que a pessoa amada ainda estava doente ou que, pior, a cura era um mal, mantinha o silêncio. As famílias aceitavam o novo membro da casa, esse familiar de geometria perfeita, mas o tratavam com uma reverência cautelosa, como se estivessem manipulando uma peça de cristal que, a qualquer momento, poderia revelar sua fragilidade fundamental. Em meados de 1945, chegou a Pinhal Alto o Dr. Elias Lemos. Ele era jovem, formado no Rio de Janeiro, e trazia consigo a arrogância bem-intencionada da ciência moderna. Ele não via Pinhal Alto como um covil de segredos, mas como um farol de esperança em uma área remota. Sua especialidade era a psicanálise incipiente. Ele acreditava no diálogo, na catarse, na liberação das pressões internas através da fala. Quando ele viu os métodos de Pinhal Alto, um arrepio frio percorreu sua espinha. A disciplina era a espinha dorsal do sanatório. O diretor, Dr. Ulrich Müller, um homem taciturno de origem germânica, acreditava que a mente doente era uma casa desorganizada e que a cura só poderia ser alcançada através da ordem absoluta, da rotina militarizada. O som que dominava Pinhal Alto não era o grito dos desesperados, mas o silêncio opressor da conformidade. Dr. Lemos passou suas primeiras semanas observando. Ele notou a diferença entre a ala oeste, onde os pacientes recém-chegados gritavam, choravam e se debatiam sob a influência de sedativos pesados, e a ala leste, a ala da recuperação, onde o silêncio era tão denso que parecia sugar o ar dos pulmões. Os pacientes da ala leste moviam-se com uma sincronia quase robótica. Se sentavam à mesa do refeitório ao mesmo tempo, levantavam os talheres em uníssono. Seus olhos seguiam as regras, não as pessoas. Lemos começou a estudar os prontuários de alta. A documentação era impecável. Diagnósticos de entrada detalhados, tratamentos listados, longos períodos de isolamento, terapia de choque elétrico em doses padronizadas e algo vagamente nomeado como terapia da limpeza. Mas faltava o rastro emocional. Não havia notas sobre o momento da virada, o ponto de ruptura em que o paciente finalmente voltava a ser ele mesmo. Era como se o eu tivesse sido removido e a cura fosse preenchida por um não-eu. Lemos, em seus relatórios internos, começou a usar uma palavra que incomodava Müller: homogeneização. Os pacientes não estão se curando, ele escreveu em uma nota que jamais seria lida pelo diretor. Eles estão sendo nivelados, estamos produzindo cópias. Onde está a personalidade de Dona Clarissa, que chegou aqui com a mania de dançar em público? Ela agora tece sem parar, com uma precisão que beira o fanatismo. Mas se lhe perguntam o que ela sente, a resposta é sempre uma descrição objetiva do clima. Onde foi parar o desejo? O sanatório impunha uma rigidez que Lemos achava antinatural. A comida era sempre a mesma, servida no mesmo horário. Os passeios diários pelo pequeno jardim interno eram realizados em fileiras perfeitas, e havia a ausência perturbadora de conflito. Pessoas doentes, quebradas, costumam ser imprevisíveis, explosivas, tristes. Aqui não havia tristeza, nem raiva, nem alegria. A única emoção permitida era a serenidade fria. Uma noite, Lemos estava na biblioteca escura, buscando volumes antigos sobre hipnose e neurocirurgia, tentando entender as bases teóricas de Müller, quando encontrou um diário de internação escondido atrás de um livro de capa grossa sobre arquitetura de hospitais. O diário pertencia a um jovem chamado Arthur.
internado por estresse pós-traumático da Guerra do Paraguai. Sim, Arthur já era um paciente antigo, um daqueles casos que a família simplesmente abandonou lá. As primeiras páginas do diário eram caóticas, cheias de desenhos de trincheiras, explosões e rostos distorcidos pelo medo. Arthur escrevia sobre o cheiro da pólvora, o grito dos cavalos, a culpa que o consumia, uma dor vívida, real. Então havia um salto, 3 páginas em branco, e a caligrafia mudava. De repente, as letras eram uniformes, espaçadas, quase impressas. O restante do diário não era uma narrativa de sentimentos, mas um inventário. Listas de meias lavadas. Contagem de passos do quarto até o refeitório. Descrição detalhada da textura da parede do seu quarto. A última entrada dizia: hoje, o Dr. Müller disse que eu estava limpo. É bom estar limpo. O cheiro da pólvora se foi. Eu não sou Arthur. Eu sou ordem. Ordem é suficiente. Lemos fechou o diário lentamente, o papel envelhecido frio sob seus dedos. Eu sou ordem. Não eu encontrei a ordem, mas eu sou ordem. O jovem Arthur havia sido substituído por um conceito. O médico sabia que a chave para essa metamorfose estava na terapia da limpeza. Ele tentou obter informações com as enfermeiras-chefes, mulheres de semblante duro e branco, vestidas em uniformes que pareciam armaduras. Elas davam respostas evasivas, sempre remetendo aos protocolos de Müller. A terapia da limpeza era conduzida no pavilhão norte, um anexo construído mais tarde, separado do corpo principal do sanatório por um pátio de cimento sempre úmido. A lenda entre os funcionários mais antigos era que o pavilhão norte havia sido construído sobre um antigo cemitério indígena e que o frio ali era diferente, um frio que penetrava os ossos e a mente. O acesso ao pavilhão norte era estritamente restrito. Lemos sabia que não poderia pedir permissão, pois sua curiosidade já era vista com desconfiança pelo olhar gélido do Dr. Müller. Müller, em suas poucas interações com Lemos, havia deixado sua filosofia clara. Dr. Lemos, o senhor confunde doença com identidade. A doença é um parasita que precisa ser extirpado. Se o paciente retorna com menos personalidade, é porque o que o senhor chama de personalidade era, na verdade, a casca da sua histeria. A verdadeira cura é a conformidade com o que é necessário. E o que é mais necessário do que o silêncio? O silêncio. Lemos se perguntava se o silêncio de Müller não era apenas a ausência de ruído, mas a ausência de resistência. No final daquela semana, Lemos decidiu que precisava invadir o pavilhão norte. Ele esperou pela mudança de turno, quando a neblina da serra costumava descer com força máxima, engolindo o sanatório e tornando a visão impossível a mais de 2 metros. Você conhece o som da neblina densa? Não é a ausência de som, é a absorção. O som não viaja, ele morre a poucos centímetros da sua boca. Quando Lemos se moveu, seus passos no cascalho pareciam abafados, irreais. A única luz vinha de uma pequena lanterna a querosene que ele levava, projetando um cone trêmulo no cimento molhado. O pavilhão norte era diferente. O ar cheirava a eletricidade queimada e metal antigo. As paredes de concreto nu eram mais grossas e o corredor principal era mais estreito, pontuado por portas de aço pesado, que não tinham maçanetas externas, apenas pequenos visores circulares de vidro grosso. Lemos sabia que os pacientes mais graves eram levados para lá, aqueles que passavam por tratamentos intensivos antes de serem transferidos para a ala leste da recuperação. A terapia da limpeza ocorria ali. O medo não vinha do que ele podia ver, mas do que ele não podia ouvir. Em uma ala de tratamento psiquiátrico de 1945, mesmo isolada, deveria haver gemidos, gritos abafados, o clangor de correntes ou o choro.
mas havia apenas o som pesado da umidade condensando nas paredes e o bater fraco do seu próprio coração contra as costelas. Era um silêncio construído, um silêncio que parecia ter sido imposto com violência. Ele se aproximou do primeiro visor. Estava escuro. Lemos hesitou, limpou o vidro com a manga do jaleco e aproximou o olho. O quarto estava vazio, exceto por uma cama de metal e uma poltrona antiga, de couro rachado no centro, e um espelho, um grande espelho oval fixado na parede oposta. Lemos piscou, refletido no vidro opaco. Ele passou para o segundo quarto. A mesma cena. Cama, poltrona, espelho. Eram salas de observação, talvez, mas o espelho era um detalhe estranho. Por que um espelho tão grande em uma sala de isolamento, a menos que o tratamento exigisse que o paciente confrontasse constantemente sua própria imagem? No terceiro quarto, a poltrona estava ocupada. Era um homem, nu da cintura para cima, sentado ereto. Lemos não podia ver seu rosto, pois ele estava de costas para o visor. O paciente estava imóvel, as mãos apoiadas nos joelhos. Sua postura era de uma disciplina esmagadora. Lemos esperou. Segurou a respiração, observando a pele pálida do homem. Nenhum movimento. Nenhum sinal de respiração, exceto talvez um ligeiro tremor nos ombros. Então, Lemos notou o espelho novamente. O reflexo do homem na parede oposta. O reflexo estava encarando o visor. O paciente na poltrona estava de costas, mas seu reflexo no espelho estava voltado para a porta, olhando diretamente para Lemos. Não era um truque de perspectiva. Lemos se afastou do visor, sentindo o sangue gelar. Ele esfregou os olhos, retornou e olhou novamente. O corpo na poltrona estava inerte, voltado para a parede. Mas no espelho, a imagem refletida do homem estava virada. Seus olhos vazios, profundos, fitavam o observador. Lemos cambaleou para trás, apoiando as mãos na parede gelada. A mente racional gritava, distorção do vidro, cansaço, ilusão de ótica. Mas a mente instintiva sabia. Ele estava sendo observado por algo que estava dentro daquele homem, mas não era o homem. Ele se obrigou a avançar. O pânico não podia vencer a curiosidade. O pavilhão norte era o coração negro de Pinhal Alto, e ele não voltaria de mãos vazias. Mais adiante no corredor, ele encontrou uma porta que estava entreaberta. Lemos empurrou levemente. Era uma sala de equipamentos. Mesas de aço inoxidável, frascos com líquidos estranhos. E o cheiro, um aroma adocicado, metálico, que ele não conseguia identificar. No centro da sala, havia uma cadeira de ferro com tiras de couro gastas. Ao lado, um aparelho de eletrochoque mais potente do que qualquer um que ele já havia visto, com cabos grossos e um painel de controle complexo. Mas não era isso que chamava a atenção. Em uma prateleira, ele viu empilhados centenas de cilindros de gravação fonográfica de cera, discos de som. Eram todos etiquetados com nomes de pacientes e datas. Lemos pegou um aleatoriamente. Paciente H. Admissão 2304-1945. Ele procurou na sala por um fonógrafo. Havia um antigo, de latão, no canto. Com as mãos trêmulas, ele colocou o cilindro e acionou a manivela. O ruído estático preencheu o silêncio pesado. Então, a voz. Era a voz de uma mulher, histérica, cheia de dor e culpa. Ela falava rapidamente, sem pausas, sobre um acidente de trem, sobre ter sobrevivido quando outros não o fizeram. Era a dor bruta, sem filtro, a alma sangrando. Ela gritava, implorava, pedia perdão por estar viva. Era um som horrível, humano demais. Lemos deixou o cilindro terminar. O quarto voltou ao silêncio. Ele pegou o cilindro ao lado, a mesma etiqueta, o mesmo nome, Paciente H, pós-limpeza, 2508-1945. 4 meses depois, ele tocou a gravação.
O som que saiu do fonógrafo era completamente diferente. Não havia ruído de fundo, apenas uma voz monocórdica, calma e absurdamente articulada. Era a mesma mulher, mas o timbre estava nivelado, despojado de qualquer inflexão emocional. Meu nome é Helena. A voz começou lenta e clara. Eu tive um acidente de trem. 37 pessoas morreram. Eu não senti nada. Eu não sinto. A culpa é um conceito desorganizado. Eu agora sou eficiente. Eu sou capaz. O Dr. Miller me limpou. Eu sou uma folha em branco, pronta para ser preenchida. Eu não preciso de memória. Memória é fraqueza. Eu sou o suficiente. E o registro terminava abruptamente. Lemos sentiu o estômago revirar. O que ele tinha acabado de ouvir não era o depoimento de uma pessoa curada. Era um manifesto. A primeira gravação continha a essência da mulher. A segunda, a gravação de um eco, uma forma de inteligência programada. A terapia da limpeza não era uma cura, era uma expropriação. Eles estavam gravando a dor, o trauma, o eu original dos pacientes, e em seguida usando choques, isolamento e, ele temia, a hipnose profunda induzida diante daqueles espelhos para apagar a fonte, substituindo-a por uma obediência programada. A pessoa voltava diferente, porque de fato a pessoa original não voltava. Ela era substituída pela ordem, pela eficiência. Lemos olhou ao redor, para as centenas de cilindros empilhados. Cada cilindro continha a voz de um fantasma, a gravação exata do momento em que a alma do paciente havia sido removida e arquivada. Ele precisava de uma prova física, algo que não fosse apenas áudio. Enquanto ele procurava desesperadamente, a porta do corredor se abriu silenciosamente. Lemos paralisou. Uma silhueta alta, impecavelmente vestida, projetou-se na luz fraca. Não era o Dr. Müller, mas sim a enfermeira-chefe, Frau Ilse, conhecida por sua rigidez implacável. Ela estava em silêncio, apenas observando Lemos, que estava ao lado da cadeira de eletrochoque, com um cilindro na mão. Seu rosto era desprovido de surpresa ou raiva, apenas um olhar de decepção gelada. Dr. Lemos, ela disse, e a voz era baixa, monótona, quase um zumbido mecânico que mal quebrava o silêncio da neblina. O senhor está no lugar errado. Este é o arquivo. O conteúdo desta sala não é destinado a médicos que ainda acreditam em lágrimas. Lemos tentou formular uma desculpa, mas as palavras engasgaram. O sanatório está em perigo, Frau Ilse. O que vocês estão fazendo aqui é desumano. Vocês estão destruindo as pessoas. A enfermeira deu um passo à frente e o ruído de seus sapatos no cimento era o único som na ala. Nós estamos salvando. Nós removemos o desnecessário. Remova a dor. Remova a causa. Não é diferente de extrair um dente podre, Dr. Lemos. A diferença é que a mente, ao contrário do corpo, pode ser preenchida com o que é útil, uma vez que o podre foi removido. Pense nisso, ela disse, apontando para o cilindro na mão dele. É o registro da doença, e a doença, Dr. Lemos, precisa ser guardada. Ela estendeu a mão lentamente. O gesto era tão medido que parecia um reflexo treinado, não uma ameaça. Devolva a gravação. Você deve retornar à sua ala. A desordem é contagiosa. Lemos sentiu o terror tomar conta. Se ele entregasse o cilindro, estaria admitindo sua culpa e se colocando à mercê de Müller e da enfermeira. Se ele fugisse, ele teria uma prova, mas seria caçado. Ele olhou para a enfermeira. Seus olhos, grandes e azuis, refletiam a pouca luz, e pela primeira vez, Lemos notou algo que não era apenas rigidez. Havia uma quietude assustadora nela, a mesma quietude que ele ouvia nos registros de pós-limpeza. Ela não estava atuando como guardiã de um segredo, ela era um resultado do segredo. Ele apertou o cilindro na mão, e então ele sentiu o impulso de perguntar algo que faria a fachada ruir. Frau Ilse. Lemos sussurrou, a voz tensa. Onde está a sua dor? Onde está o seu cilindro?
Por uma fração de segundo, a expressão de Ilse mudou. Não foi raiva. Foi algo mais antigo, mais fundamental. Um breve pavor de ser vista, de ser lembrada. Mas isso foi rapidamente reprimido, substituído pela máscara de conformidade. Ela não respondeu. Em vez disso, ela apenas começou a caminhar lentamente em direção à porta de aço, bloqueando a saída do médico. Você tem 10 segundos para se arrepender, Dr. Lemos. Depois disso, você será um problema de higiene que o Dr. Müller terá que resolver. Lemos deu um passo para trás, tropeçando em uma bacia metálica. O som do metal ecoou na sala silenciosa. Ele sabia que precisava correr, mas o que ele tinha acabado de descobrir era mais pesado do que ele podia carregar. A cura de Pinhal Alto era a morte da alma. Se você já se sentiu substituído, ou se já notou que o silêncio da noite é mais barulhento do que deveria ser, deixe um comentário abaixo. Escreva apenas "Eu ouvi" ou "Não estou sozinho". E, por favor, se você tem alguém ao seu lado agora, não deixe essa pessoa assistir à parte 2 sem você. Porque o que aconteceu depois, quando Lemos tentou fugir com a prova, revela não só o que eles faziam com os pacientes, mas o que a Ordem de Pinhal Alto estava prestes a fazer com o mundo. Lemos correu. Ele sabia que a enfermeira não gritaria. O horror dela não era barulhento. O horror dela era inevitável. E enquanto ele corria pelo corredor, sentiu um peso no bolso do jaleco. Ele havia pegado o cilindro de pós-limpeza. Mas o que ele não percebeu é que, ao sair do pavilhão norte, ele não estava apenas fugindo com uma prova. Ele estava carregando o som de uma mente esvaziada. E o vazio, você vai descobrir, não permanece vazio por muito tempo. Ele é preenchido. E aquilo que o preenche não tem intenção de deixá-lo ir. Eles sabiam que ele tinha o cilindro, mas o que eles realmente queriam não era o cilindro. Eles queriam o que ele estava prestes a descobrir que estava faltando nele mesmo, naquela noite fria e úmida de 1945, no alto da Serra Catarinense. Quando você rouba a prova da ausência, o que você ganha? Apenas espere pelo som dos passos no seu encalço. Não são passos de alguém que corre, são passos de alguém que caminha com a calma de quem sabe que você não tem para onde ir. Você já acordou com a sensação de que, não importa onde você esteja, aquele quarto não é mais seguro, que a escuridão da noite não é apenas a ausência de luz, mas algo mais, algo denso que respira no compasso da sua própria incerteza? Se você chegou até aqui, se você ouviu sobre o sanatório de Santa Catarina em 1945, sobre os pacientes que voltavam diferentes, então você precisa de mais do que apenas a história. Você precisa do pacto. E se você sente que o ar ao seu redor ficou um pouco mais pesado agora, preste atenção, porque o que aconteceu naquela instituição não ficou naqueles corredores. Pense nisso enquanto eu conto o final. Pense sobre quem você conhece que é demais, silencioso. Não vá embora agora, se for se inscrever. Que seja um voto silencioso de que você vai aguentar até o último segundo. Na primeira parte, falamos sobre a quietude, sobre o Dr. Elias e a enfermagem que viram a transformação. Mas a verdadeira história começa quando a curiosidade cede lugar ao pavor, quando a lógica científica se quebra contra a parede fria do impossível. Naquele inverno de 1945, o sanatório não era mais um lugar de cura, mas um portal. Não era o tratamento que estava mudando as pessoas, era o lugar, a arquitetura da solidão e o que ela convidava a entrar. O que Elias descobriu, em suas incursões noturnas pelo pavilhão leste, aquele que era rigidamente restrito, não eram anotações sobre técnicas de lobotomia ou novos medicamentos. Eram diários, escritos não pelos médicos, mas pelos fundadores originais do sanatório no final do século XIX. Eram códigos, diagramas de constelações que mal se pareciam com as que conhecemos, e referências obsessivas a uma palavra: a calmaria. Eles não buscavam a saúde mental,
Buscavam a perfeição da ausência. O pavilhão leste fedia a terra úmida e a ozônio, aquele cheiro metálico que sentimos antes de uma tempestade. Mas sem a tempestade. Era ali que a transformação acontecia, não em salas de cirurgia, mas em câmaras de isolamento revestidas de pedra negra, material que, de acordo com os diários, tinha a capacidade de reter o calor humano e retransmitir o frio cósmico. Imagine a cena. Você está no meio da noite, 3:17 da manhã, o auge da solidão. O resto do sanatório está em silêncio. Um silêncio que, ali, era audível, um zumbido grave que parecia vir de dentro dos seus ossos. Elias notou que os pacientes internados no leste passavam por um ritual de privação extrema. Não era punição, era preparo. Eles eram limpos de tudo que os fazia humanos: medo, desejo, memórias dolorosas. Mas junto com o sofrimento iam embora a alegria, a raiva e, por fim, a própria identidade. Em uma das câmaras, ele encontrou um paciente, João, que havia chegado histérico e atormentado pela culpa da guerra. João estava sentado em uma maca de metal, perfeitamente ereto. Seus olhos, antes castanhos e agitados, eram agora de um cinza pálido e vítreo. Eram olhos que não piscavam, que olhavam através do doutor, não para ele. Elias, tremendo, perguntou: João, você está melhor? A resposta veio. Não em palavras, mas em uma voz que era oco, sem timbre, um ruído seco. Não há melhor, doutor. Há apenas a quietude. E a quietude é absoluta. Naquele momento, Elias percebeu o horror. O sanatório não curava a loucura. Ele a substituía pela conformidade perfeita. A calmaria não era um estado de espírito, era uma entidade, uma forma de consciência fria e vasta que precisava de um receptáculo para interagir com o nosso mundo. E o sanatório de Santa Catarina, isolado nas montanhas frias, era o ponto de convergência, o ninho. Os fundadores do sanatório não eram médicos, eram arquitetos de um vazio. Eles haviam descoberto que a essência da personalidade humana, o caos, a contradição, a paixão, era o que nos impedia de atingir a verdadeira paz. Essa paz só poderia ser alcançada esvaziando o recipiente. O que voltava para casa não era o paciente curado, mas um substituto. Um corpo ocupado por algo que não tinha ego, não tinha dor, não tinha vida como a entendemos. Este é o ponto onde a história se torna mais íntima. Elias começou a sentir a pressão da calmaria sobre ele. A arquitetura do lugar parecia projetada para sufocar. As sombras não se moviam com a luz. Elas pareciam ter peso próprio, se acumulando nos cantos, esperando. Ele tentou fugir, mas descobriu que os enfermeiros e os outros médicos do sanatório não eram cúmplices por maldade. Eles também haviam sido transformados. Eles eram os zeladores da quietude, movendo-se com uma eficiência robótica, sem nunca trocar um olhar ou emitir um som supérfluo. Eles eram a prova viva de que a transformação era o destino de todos ali. Elias tentou alertar a única enfermeira que parecia ainda lutar, uma jovem chamada Sofia, que tinha chegado há pouco tempo e ainda piscava os olhos com medo. Ele a encontrou na cozinha, às voltas com uma sopa fria, os ombros curvados pelo peso da atmosfera. Sofia, precisamos ir. Agora, Eles não são pessoas, ele sussurrou, a garganta seca. Sofia não ergueu a cabeça. Sua voz, no entanto, continha uma profundidade nova e terrível. E o que somos nós, doutor? Somos apenas ruído, ruído que precisa ser silenciado. Ela então se virou e Elias viu. O processo estava começando nela também. Não eram mudanças físicas drásticas, mas uma sutil perda de foco nos olhos, uma palidez na pele que sugeria que o sangue não estava mais circulando com propósito. Ela estendeu a mão para ele, não com ternura, mas com a inevitabilidade de uma pedra caindo. O que você está sentindo, doutor?
disse ela, a voz da calmaria em sua boca. É a resistência final, o medo da perda. Mas quando se for, haverá apenas o alívio. Aceite o silêncio. Fique conosco. Elias fugiu. Ele correu pelos corredores frios, o som de seus próprios passos parecendo um escândalo obsceno naquele templo do silêncio. Ele sabia que o confronto final não seria com um monstro gritando, mas com a perfeição de um espelho que não refletia nada. Ele conseguiu chegar ao porão, a sala de caldeiras, o único lugar onde o ruído mecânico da vida ainda existia. Ali, entre o vapor e a sujeira, ele encontrou a fonte daquele zumbido que perturbava seus ossos. Não era uma caldeira. Era uma máquina antiga, feita de cobre enferrujado e fios grossos, pulsando lentamente, conectada às paredes de pedra negra do pavilhão leste. Era o motor que drenava a individualidade. Em um ato desesperado, e sabendo que o sanatório já estava programado para fechar devido a problemas administrativos, a história oficial, Elias sabotou o motor. Ele usou o fogo, o caos e o calor, tudo que a calmaria desprezava. O sanatório, isolado e vulnerável, não resistiu. O fogo se espalhou rapidamente, mas o clímax não está na destruição física. O clímax é o que aconteceu enquanto o fogo consumia as paredes. Quando o motor parou, houve um breve, mas terrível momento de reação. Os pacientes transformados, a equipe transformada, todos pararam. Por um instante, o corpo de João, o corpo de Sofia e o corpo de dezenas de outros estavam vazios. O que quer que fosse a calmaria, ela se retraiu, forçada a sair pela violência do fogo e do ruído. E foi aí que Elias viu. Quando o vazio foi forçado a se retirar por uma fração de segundo, os rostos recuperaram suas expressões originais. Não a paz da calmaria, mas o terror primal de quem acabou de despertar de um coma forçado, sabendo que foi roubado de si mesmo. Um grito silencioso e coletivo, a dor de todas aquelas almas que voltaram para ver seus corpos queimando. Eles não estavam mais vazios. Estavam perdidos. Elias fugiu do incêndio, descendo a montanha em meio à fumaça. O sanatório se tornou cinzas e lendas locais, um ponto negro na história de Santa Catarina. O relatório oficial falava de uma falha elétrica, de isolamento precário e da morte de vários pacientes e da equipe no fogo. Mas a calmaria não morreu nas chamas. A calmaria era adaptável. Ela não precisava de pedra negra ou de uma máquina de cobre. Ela precisava de 3 elementos que se tornaram muito mais comuns no mundo moderno: rotina tediosa, isolamento social e a busca obsessiva por uma paz que nega o conflito interno. Os pacientes que já haviam sido liberados antes do incêndio, os que voltaram para suas cidades no sul do Brasil, não eram mais os mesmos. Eles eram disseminadores. Eles levavam consigo a quietude e o desejo sutil, mas opressor, de impô-la aos outros. Você já notou pessoas que parecem perfeitamente contentes, mas que não têm um pingo de calor humano? Que executam suas tarefas com uma precisão assustadora, mas que parecem incapazes de empatia, de uma risada espontânea, de uma lágrima sincera. Pense naquele seu vizinho que nunca se irrita, que parece viver uma vida perfeita e vazia. Pense naquela colega de trabalho que é eficiente demais, que nunca se abala, mas que você sente que está te julgando por ser muito humano, muito barulhento, muito vivo. A calmaria se manifesta na negação da sua própria complexidade. Ela sussurra para você que o medo, a ansiedade, a loucura gentil que nos torna únicos é um defeito a ser erradicado. E a maneira mais fácil de erradicar isso é abrir mão de quem você é. O Dr. Elias tentou viver o resto de sua vida em segredo, escondido. Mas ele nunca conseguiu tirar o som daquele silêncio forçado de seus ouvidos. Ele percebeu que havia trocado um incêndio por uma epidemia de quietude.
E é por isso que esta história é mais do que apenas terror de época. É um aviso. O sanatório de 1945 foi fechado, mas o método, a abertura para a calmaria, continua em operação. Você não precisa de um pavilhão leste. Você só precisa se convencer de que a única maneira de viver é não sentir. Preste atenção na sua respiração. Preste atenção no silêncio da sua casa. Há uma diferença entre o silêncio natural e a quietude forçada. Aquela que pressiona o peito e exige que você não faça barulho, que você não seja barulho. A calmaria busca a uniformidade. Ela busca o estado em que você se torna apenas um reflexo do que os outros esperam, sem a faísca interna que diz, eu sou eu e sou caótico. Se você leu até aqui, saiba que essa história é uma forma de resistência. O ato de ouvir e de se perturbar já é um ato de vida, um ruído que ela odeia. Se você já sentiu a pressão da quietude em sua própria vida, se você já encontrou alguém com aqueles olhos cinzas e vazios que parecem te avaliar como um objeto, eu te peço, não guarde isso só para você. Compartilhe este relato com alguém que precise ser incomodado, que precise saber que não está sozinho. E se você teve coragem de ouvir tudo isso, deixe um comentário abaixo, mesmo que seja apenas a palavra ruído, para mostrar que sua presença ainda está fazendo barulho no universo deles. O sanatório se foi, mas o frio da montanha ainda existe. O verdadeiro horror não é o que nos rouba a vida, mas o que nos rouba a alma e nos deixa o corpo funcionando perfeitamente, sob uma paz que nunca foi nossa. E agora que você sabe o que buscar, você pode começar a ver os rostos que estão apenas esperando, observando em meio à multidão. Eles estão perfeitamente curados de qualquer traço de humanidade. Eles estão em calmaria. Eles não fazem barulho. Eles não fazem perguntas. E eles estão muito, muito perto. Olhe para o seu reflexo na tela. Você tem certeza de que ainda está fazendo barulho? Escute. A quietude está chegando.